Num piscar de olhos, uma vida repleta de aventuras, cheia de histórias coloridas de experiências, família e amor, pode de repente se tornar um tom mais escuro de cinza. A cada dia que passa, a ausência de quem mais se ama lança uma escuridão sufocante, até que por fim, a luz da esperança se apaga de vez, deixando perguntas onde pessoas deveriam estar. Número 20. Ao longo dos séculos, arqueólogos encontraram artefatos incríveis, aparentemente sem explicação. Alguns surgem em locais inesperados, onde não deveriam, e outros foram criados por pessoas desconhecidas. Dizem que alguns contêm maldições e outros trazem representações de animais e objetos que não conseguimos identificar, o que leva alguns a crerem que foram feitos por seres de outro mundo ou civilizações perdidas. Existem também artefatos que afirmam ser assombrados ou possuídos por entidades malignas. Esses relatos costumam ser recebidos com ceticismo, mas muitos visitantes da ala egípcia do Museu de Manchester insistem que um artefato em exibição lá tem vontade própria. A peça é uma estatueta funerária do Médio Império exposta em uma caixa de vidro no museu. A princípio, achavam que era só mais um dos muitos artefatos egípcios antigos descobertos ao longo dos anos. Mas um dia tudo isso mudou. Em fevereiro de 2013, o curador do museu, Campbell Price, estava conduzindo um grupo de turistas pela seção egípcia quando percebeu algo estranho que não deveria ser possível. A estatueta Nab-Senou teria sido enterrada com o faraó, pois acreditava-se que serviria de receptáculo secundário para seu espírito se a múmia fosse destruída. Vale ressaltar que a múmia e a estatueta foram doadas ao museu em 1933 e desde então têm sido mantidas separadas uma da outra. Naquele dia, Price se surpreendeu ao notar que o artefato estava do lado errado, sem explicação para isso. Ele perguntou à equipe do museu se alguém mexeu no artefato, mas ninguém tinha. Além disso, só algumas pessoas tinham as chaves daquela vitrine, mas ninguém moveria a estátua sem consultá-lo antes. Ele abriu a vitrine, colocou a estátua de volta na posição original e trancou a vitrine novamente. No dia seguinte, ela estava virada em outra direção de novo e no dia depois desse, tinha se movido mais uma vez. Ele achava que devia haver uma explicação lógica, como vibrações imperceptíveis para ele e seus visitantes. Mas nenhum outro artefato da vitrine se mexeu, deixando Price perplexo. Como suspeitavam que alguém havia tido acesso à vitrine, uma câmera foi direcionada para ela, tirando fotos a cada minuto. Ao analisar as imagens, funcionários do museu se surpreenderam ao ver o artefato girando sozinho, enquanto os outros estavam imóveis. Sugeriu-se que a rotação poderia ter sido causada por um atrito diferencial, o que certamente é uma explicação plausível, mas Price continuou cético. Ele disse que a estatueta estava na mesma vitrine há tempos e nunca havia sido movida, então o atrito não seria o culpado. Muitos especialistas comentaram sobre essa teoria, mas ninguém explicou por que o artefato passou a agir assim, já que antes permanecia imóvel. Ela continua em exibição até hoje para quem quiser vê-la, se tiver coragem, é claro. Número 19. Em 27 de fevereiro de 1989, funcionários de uma empresa de molduras em Norcross, Geórgia, encontraram o prédio alagado após o sistema de sprinklers ser acionado por um incêndio na estação de trabalho da programadora Lisa Geise. A jovem de 26 anos trabalhou sozinha no dia anterior. A área estava queimada e uma descoberta sinistra foi feita. Fluido vital acumulado perto da mesa de Lisa foi diluído e comprometido pelos sprinklers. E Lisa estava desaparecida. A polícia encontrou um calço de porta de 10 libras, coberto por fluido vermelho, em uma área arborizada próxima, acreditando ser uma possível arma. A bolsa de Lisa, com tudo menos as chaves do carro, foi achada em um telhado próximo após o pager tocar. O Nissan Pulsar 1983 dela foi encontrado a um quarteirão de distância. Investigadores também acharam tentativas de apagar dados do computador da empresa. Fluido vital espalhado em veículo da empresa e carrinho de correspondência manchado de vermelho.
Apesar das evidências, Lisa e seu corpo não puderam ser encontrados. Os detetives investigaram um ex-funcionário demitido por falsificar o currículo e que estava em liberdade condicional por desfalque. Supõe-se que ele entrou para apagar arquivos, encontrando Lisa por acaso, que a polícia acredita ter sido morta e removida. O teste de luminol no BMW do suspeito encontrou manchas, mas foi inconclusivo. Anos depois, a esposa do suspeito sugeriu que Lisa foi descartada em um dos poços da propriedade deles, mas uma busca não encontrou nada. O caso de Lisa Geis continua sem solução. Ninguém foi preso e a família dela acredita que ela não teria ido embora antes do casamento planejado, que aconteceria em poucas semanas. Número 18. O povo campaniforme foi essencial para trazer a Idade do Bronze à Grã-Bretanha e pode ter ajudado a redesenhar Stonehenge, mas sabemos pouco sobre essa civilização e suas vidas. Agora acredita-se, graças à análise de DNA, que o povo do Cálice campaniforme chegou à Grã-Bretanha em algum momento entre 2400 e 2600 a.C. e que a chegada deles marcou o fim do período neolítico. Além disso, afirma-se que o DNA deles substituiu quase todo o DNA dos antigos habitantes da Grã-Bretanha, indicando que poucos dos habitantes originais estão ligados aos humanos modernos que vivem lá atualmente. Isso foi determinado por um estudo que comparou o DNA de pessoas enterradas na Grã-Bretanha antes e após a chegada desse povo enigmático. O pesquisador Ian Barnes relatou que o DNA dos restos mortais enterrados após a chegada desse povo era muito diferente dos habitantes originais, indicando grande substituição populacional. O nome copo campaniforme vem do estilo único de cerâmica desse povo. Há cerca de 4.500 anos, eles começaram a fazer cerâmica em formato de sino, registrada pela primeira vez na atual Espanha e Portugal. Esse estilo logo ficou popular na Europa e 100 anos depois apareceu pela primeira vez na Grã-Bretanha. Apesar de não haver explicação concreta, estudiosos sugerem que o povo do vaso campaniforme migrava em massa, levando esse estilo de cerâmica consigo. Ao longo dos séculos, mais pessoas do povo do vaso campaniforme chegaram à Grã-Bretanha e logo quase substituíram o DNA dos habitantes originais. Sabemos bem como eles eram fisicamente. Graças ao DNA que foi analisado, os pesquisadores acreditam que eles tinham pele clara, cabelos claros e olhos de cor clara. Quando chegaram, os nativos da Grã-Bretanha tinham olhos e cabelos castanhos e pele oliva, o que claramente não é mais o caso. Isso reforça a teoria de que os habitantes originais foram substituídos, pois o povo do Cálice campaniforme teria se misturado aos nativos, que acabaram sumindo na obscuridade. Sobre as origens do povo do Cálice campaniforme, acreditava-se inicialmente que vinham da Libéria, mas especialistas não têm total certeza. Também sugeriram que eles se misturaram com caçadores-coletores na Europa antes de ir para a Grã-Bretanha, então seu DNA já havia mudado antes da chegada. Não é normal o DNA de um grupo dominar completamente e, eventualmente, suplantar o de outro, mas alguns estudiosos acreditam que há uma explicação para isso. Eles acham que uma epidemia pode ter surgido e que a tragédia se seguiu. É provável que o povo campaniforme fosse imune à doença, ao contrário dos britânicos originais. O povo do sino campaniforme prosperou enquanto os britânicos sucumbiam à peste, reduzindo seu DNA ao longo dos anos. Já sugeriram que eles usaram Stonehenge e outros sítios neolíticos construídos na Grã-Bretanha, podendo ter participado do redesenho do monumento, mas isso não foi comprovado. Eles trouxeram aos nativos da Grã-Bretanha a metalurgia, o arco e flecha e cerâmica distinta. Se alguma dessas coisas for comprovada de forma definitiva, isso pode mudar os livros de história como os conhecemos. Ainda há muito a aprender sobre o antigo povo do vaso campaniforme. Número 17. O Parque Nacional do Desfiladeiro do Novo Rio possui um rio de corredeiras que corta profundos cânions. Apesar do nome, o Novo Rio é um dos rios mais antigos do continente.
O parque em si abrange mais de 70 mil acres e oferece inúmeras oportunidades cênicas. Embora seja bonito, este parque, assim como muitos outros, é perigoso e implacável. Várias pessoas desapareceram aqui ao longo dos anos, e foi exatamente neste local que Jasmine Michelle Cruz foi vista pela última vez correndo antes de desaparecer no nada. Jasmine Michelle Cruz, de 30 anos, visitava sua mãe em 1º de abril de 2016. A residência ficava na altura do número 1100 da Boonesboro Road, em Deepwater, Virgínia Ocidental, a apenas 40 quilômetros do Parque Nacional New River Gorge. Naquele dia, a visita amigável entre mãe e filha rapidamente se tornou amarga e uma discussão explodiu na casa. Nunca ficou claro o motivo do desentendimento, mas foi suficiente para a mulher correr para a floresta rumo à reserva. Aquele seria o último momento em que Jasmine seria vista ou mencionada. Após o desaparecimento da mulher ser informado à polícia, foi aberta a investigação, mas logo concluíram que nada havia de anormal no caso. Jasmine era adulta e podia sair quando quisesse. Por essa ideia, as autoridades optaram por não registrar seu caso como desaparecimento ou perigo. Mas em maio, ainda sem nenhum sinal dela, a polícia decidiu que uma investigação mais aprofundada era necessária. Foi então que eles começaram a investigar o caso, considerando a possibilidade de que algum crime pudesse estar envolvido. Em 18 de maio, delegados do condado de Fayette buscaram Jasmine nas margens do rio e perto das casas onde ela foi vista pela última vez. Delegados contaram com o apoio das unidades K9, do Grupo de Busca e Resgate da Virgínia Ocidental. Apesar da busca detalhada, nenhuma pista surgiu sobre o paradeiro da mulher desaparecida. Observou-se que Jasmine não apresenta condições mentais ou físicas que a tornem ameaça para si ou outros. Como o Parque Nacional New River Gorge fica perto, autoridades acham que ela pode ter se perdido lá. Mas uma busca por toda a área não foi realizada, e o caso permanece frustrantemente sem solução. Número 16. Nos anos 1400 e 1500, a nobre família Corte Real, que veio da Espanha, era conhecida por seu amor em explorar os oceanos do mundo. Os dois filhos da família, Gaspar e Miguel, herdaram esse amor do pai, João Vaz Corte Corte-Real. Diziam que Gaspar era o aventureiro dos dois, pois cresceu ouvindo histórias de terras distantes e logo aprendeu a ler mapas. Seu desejo por aventura só aumentou com as descobertas feitas por outros exploradores até 1500, que incluíam novas rotas comerciais, novos continentes, territórios e povos que eles nunca tinham visto antes. Já adulto, Gaspar foi selecionado pelo rei Manuel I de Portugal para integrar exploradores na busca por novas terras. Na viagem inaugural, ele pode ter chegado à Groenlândia, embora essa teoria ainda seja debatida. Ele diria que antes de ele e seus homens desembarcarem, o mau tempo os fez recuar, mas planejava voltar com mais homens. Depois de reunir um grande grupo de exploradores em 1500, ele partiu novamente, desta vez com 3 navios. Ao chegarem à região, enfrentaram dificuldades pelo frio. Como os navios não eram feitos para quebrar o gelo, Gaspar mudou a rota e acredita-se que o grupo desembarcou em Terra Nova ou talvez em Labrador. A expedição foi um sucesso e Gaspar levou cerca de 60 pessoas que viviam nessa região de volta com ele para Portugal. Algo desconhecido ocorreu no caminho, pois os outros 2 navios chegaram em segurança, mas o de Gaspar não foi encontrado. Miguel não aceitou o desaparecimento do irmão e, movido tanto pelo amor à aventura quanto pela promessa de terras, resolveu buscar Gaspar. Em 1502, ele reuniu um novo grupo de marinheiros e, com 3 navios, partiu de Lisboa. Ele retornou à área onde o irmão foi visto pela última vez. Então ele e seus homens precisariam cruzar as mesmas águas geladas que Gaspar e suas tripulações enfrentaram. Isso não foi um grande problema, pois chegaram à área facilmente. Mas então Miguel cometeu um erro fatal. Ele decidiu que precisavam cobrir mais território rapidamente e ordenou que os 3 navios se separassem.
Eles concordaram em se encontrar em um determinado local em meados de agosto daquele ano, e 2 dos navios realmente chegaram, mas o de Miguel havia desaparecido, assim como o de seus irmãos. Supõe-se que o navio dele foi destruído pelo gelo ou afundou em uma tempestade. A família Corté-Corté-Real não desistiu, porém. Em 1503, o irmão deles, Vasco Anes, enviou 2 navios para a mesma região para procurar os irmãos, já que, compreensivelmente, não lhe foi permitido acompanhar a expedição. E alguns historiadores especularam que um ou ambos os irmãos decidiram não voltar para Portugal e que viveram longas vidas em uma dessas regiões. Isso nunca foi comprovado, e historiadores só podem especular sobre o destino dos irmãos Corté-Corté-Real séculos atrás. Número 15. Ijah Brough, um cidadão de Homer, Louisiana, era um membro muito querido de sua comunidade. Nos últimos 30 anos, ele trabalhou como vendedor na loja de roupas local. Ele era divorciado e tinha 3 filhas. AJ também teve alguns problemas, especialmente com o álcool. Depois de chegar ao seu limite em 1983, ele decidiu que já era o suficiente. O homem procurou ajuda e em 1991 já estava sóbrio há 8 anos. Após aprender com seus erros, o homem de 50 anos fazia questão de ajudar quem sofria do mesmo problema. Ele seria nomeado secretário das reuniões locais dos Alcoólicos Anônimos, esperando ajudar outros a evitar o mesmo destino. Os esforços de AJ, no entanto, cessariam em agosto, quando ele desapareceu misteriosamente, sem deixar indícios de seu destino. No dia 28, ele saiu de uma reunião dos AA e foi até uma loja de conveniência comprar leite. Ele deixou seu Ford Tempo no estacionamento do Parque Jim Bowie, onde ocorriam as reuniões. Não está claro se AJ chegou a entrar na loja ou se fez alguma compra. Não se sabe se ele desapareceu antes de entrar no local ou se sumiu depois. Na época, a Jade morava com uma de suas filhas, e quando ele não voltou naquela noite, ela o registrou como desaparecido já no dia seguinte. Levou um dia inteiro até que os investigadores encontrassem o Tempo, abandonado do outro lado do clube Easy Does It. O veículo estava trancado e muitos pertences pessoais ficaram dentro, como carteira, talão de cheques e bolsa de banco com $165. Sumidos da cena estavam as chaves do carro e uma caixa de leite. O tanque estava vazio, apesar de ele ter abastecido poucas horas antes. A notícia do desaparecimento do cidadão exemplar de Roma começou a se espalhar pela comunidade e quase instantaneamente relatos esporádicos de avistamentos começaram a surgir. No dia 30 de agosto, o mesmo dia em que o veículo foi encontrado, o amigo de longa data, Kenneth Pellegrin, sugeriu que tinha encontrado a Jada. Ele disse que o homem desaparecido usava um telefone público fora de uma loja. Kenneth o descreveu como desleixado e não tão extrovertido como de costume. Ele notou que 3 homens em um carro compacto vermelho observavam a AJ. O amigo também achou a roupa dele estranha e fora do comum. Ele usava uma camisa de flanela, calças largas e tênis velhos que não pareciam ser dele. A Jody vestia camisa social branca e gravata na noite do desaparecimento. Após entrar e sair da loja, Kenneth notou que seu amigo e o carro vermelho haviam desaparecido. Mais tarde naquele dia, outro conhecido teria avistado a AJ e o misterioso carro vermelho. O carro seguia por uma estrada rural a 13 quilômetros de Roma. O próximo relato de testemunha ocular traria informações ainda mais sinistras. Ele teria visto 3 homens obrigando um desconhecido a entrar em um carro branco no Parque Jim Bowie, no mesmo local onde o Tempo foi encontrado. O caso tomou outro rumo quando uma nota chegou à delegacia, sugerindo que AJ estava bêbado na noite do desaparecimento e sofreu um ferimento auto-infligido no estômago. A nota dizia que ele foi colocado em um saco de algodão e rolado barranco abaixo no baiú, perto da represa. A represa mencionada ficava perto do parque. Os detetives fizeram uma busca extensa, mas nada encontraram e concluíram que a carta era só uma brincadeira de mau gosto. O próximo possível avistamento do homem desaparecido foi em 24 de setembro.
Uma moradora de Lockport, Christy Boudreau, viu uma van parar perto da casa dela. Um homem desleixado saiu cambaleando, aparentemente cheirando álcool. O homem perguntou se ela queria comprar um saco de peixe congelado. Ela recusou e o homem foi embora. Christy achou que ele parecia familiar e poderia ser o IJ. Ao ver uma foto antiga do IJ quando ele bebia, ela teve certeza de que era o homem que procuravam. Mas, independentemente desses avistamentos, AJ continuava desaparecido de forma preocupante e os veículos com os quais ele foi visto nunca foram localizados e os homens misteriosos nunca foram identificados. Número 14. O material Seth é um livro que foi escrito por Jane Roberts e seu marido Robert Butts, né? Mas é diferente de qualquer outro livro já publicado, pois eles afirmam que contém a comunicação deles com uma entidade chamada Seth. A história começa em 1963, quando Jane e Robert decidiram pesquisar para o livro que Robert escrevia sobre percepção extrasensorial. Eles compraram um tabuleiro Ouija e começaram a experimentar para ver se os rumores sobre esses tabuleiros eram verdadeiros. Eles não sabiam que suas vidas iam mudar para sempre. Em 3 de dezembro daquele ano, eles começaram a conversar com uma entidade masculina que afirmava se chamar Seth. Eles começaram a registrar as conversas, mas com o tempo, Jane passou a receber mensagens diretamente em sua mente, sem o tabuleiro Ouija. Isso significava que o tabuleiro não era mais necessário, já que Jane podia simplesmente transmitir as mensagens para Robert, que então as anotava. Seth explicou que era um ser de pura energia e que não tinha mais nenhum interesse no mundo físico. Ele disse que já completou todas as reencarnações na Terra e agora vive em outro plano de existência. Além disso, as informações que ele passou ao casal já tinham sido dadas a outros antes, mas ele e outras entidades repetiam essas mensagens a cada geração. Seth conhecia o vernáculo moderno, e Jane disse que, muitas vezes, após falar com Seth, não se lembrava de ter falado com Seth, nem de ter bebido vinho durante a conversa. Embora muitas mensagens tenham sido recebidas de Seth, seu principal objetivo era ensinar a Jane e ao resto do mundo que eles são capazes de criar suas próprias realidades apenas através de seus pensamentos e crenças. Ele também explicou que a reencarnação é real e um dos princípios fundamentais da existência. Sobre cada pessoa criar sua realidade, ele explicou como isso funciona. O ego interior de qualquer pessoa é responsável por criar sua forma física e o ambiente físico imediato ao seu redor. Suas experiências são determinadas por expectativas, crenças, atitude e criadas pelo ego exterior. Resumindo, Seth explicou que cada pessoa experimenta a vida na qual foca e que isso só pode ser mudado quando ela decide alterar suas expectativas e crenças. Jane detalhou que o ambiente físico ao nosso redor é criado por nossas mentes. Esses pensamentos recebem energia das mentes das massas, criando eventos que vivenciamos, individual ou coletivamente, por meio de pensamento e energia. Além disso, Seth afirmou que não há começo nem fim para a realidade e prometeu que qualquer pessoa que o seguisse experimentaria uma consciência alterada e aventuras que jamais poderiam sequer imaginar. Essas sessões continuaram por mais 21 anos, até que Jane faleceu em 1984. Embora muitos acreditem que Seth nunca existiu, outros encontraram sabedoria nos escritos de Jane, sentindo que seus livros mudaram positivamente sua visão de mundo. Número 13. O nome Lloyd Lionel Gaines pode não ser um nome muito conhecido, mas 3 meses antes de desaparecer, ele era uma figura importante. Lloyd venceu na Suprema Corte dos Estados Unidos, que ordenou ao Missouri admiti-lo na faculdade de Direito ou criar uma escola separada, mas igual, para afro-americanos. A batalha judicial de 3 anos de Lloyd abriu caminho para a dessegregação das universidades no país, permitindo que ele realizasse seu sonho de ser advogado. Infelizmente, logo após vencer o caso, o sonho de Lloyd virou pesadelo. Era uma noite chuvosa em março de 1939, quando Lloyd saiu de sua casa em St. Louis e disse ao porteiro que estava apenas saindo para uma rápida ida às compras de selos. Ele não voltou nem foi visto ou ouvido novamente após essa tarefa.
Como Lloyd era solitário, só perceberiam seu sumiço dias depois e ainda levariam 7 meses para o caso se tornar público. Jornais de todo o país estampavam sua foto e a legendavam como desaparecido. Esse esforço não trouxe pistas, e nos meses seguintes surgiram rumores sobre o sumiço repentino de Lloyd. Alguns especulavam que ele havia sido vítima de segregacionistas que tiraram sua vida, enquanto outros sugeriam que ele fugiu da região e estava vivendo em outro lugar. Avistamentos pontuais colocaram Lloyd como professor em Nova York e na Cidade do México, após supostamente ser subornado para abandonar o processo judicial. Nenhuma dessas alegações foi corroborada. Dada a época do desaparecimento de Lloyd, a polícia jamais investigaria o caso. Mas também não está claro se a família dele chegou a procurar a polícia para registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. A maioria dos parentes dele ainda mora na região, esperando por uma solução que talvez nunca venha. Em 1951, um repórter chamado Edward T. Clayton publicou um artigo sobre o caso. Seu relatório segue como a investigação mais completa sobre o sumiço de Lloyd, mas não confirmou o que ocorreu com os ativistas desaparecidos. A essa altura, qualquer evidência já foi apagada, e o caso permanecerá como mais um mistério não resolvido de pessoa desaparecida. Número 12. Se você perguntasse a uma pessoa aleatória na rua quem ela acredita que descobriu a América, 99% das pessoas responderiam com o nome Cristóvão Colombo. Aprendemos isso na escola e nos livros de história, mas algumas fontes afirmam que um galês chegou ao continente antes. No ano de 1170, Owain Gwynedd era o governante de um condado cerimonial no país de Gales chamado Gwynedd, e ele ainda é considerado um dos melhores e mais importantes reis que o país já teve. Em diversas ocasiões, Owain e o rei Henrique II da Inglaterra lutaram pela independência e expansão do país de Gales, pois Henrique queria reconquistar o território para a Inglaterra. Henrique foi derrotado por Owain e seus aliados no país de Gales, favorecidos pelo clima ruim naquele dia. Em 1170, Owain faleceu e quase imediatamente começou uma disputa interna entre seus 13 filhos sobre quem o sucederia no trono. Maelik e Rhiarid, 2 de seus filhos, decidiram não se envolver na disputa nem com a família. Eles embarcaram em um navio em Landeilo e, segundo a lenda, navegaram para o oeste sem destino certo, decididos a ver onde chegariam. Eles cruzaram o Atlântico e chegaram ao continente americano. Eles decidiram compartilhar a descoberta com seu povo, e Maddox voltou para buscar mais homens. Ao chegar, ele encantou os moradores com histórias de suas viagens e do novo mundo descoberto com seu irmão. Encantados com suas histórias, muitos homens se inscreveram para a segunda viagem, Yesum Nem Bosmo. Em 1117 partiram da ilha de Lundy. O grupo teria retornado à América e desembarcado na Baía de Mobile, Alabama. A partir dali, subiram pelo rio Alabama, construindo alguns fortes de pedra ao longo do trajeto. Tribos nativo-americanas ainda comentam sobre isso e confirmaram que esses fortes foram feitos por homens caucasianos, mas nunca se comprovou que eram Madoc e seus marinheiros. Historiadores confirmaram que essas estruturas se assemelham muito ao castelo Dolwith Ellen, no condado de Conwy, país de Gales. Essas estruturas foram datadas antes da chegada de Colombo, levando muitos a acreditar que Madoc foi o verdadeiro descobridor. Nem Madoc, nem Rhirid, nem nenhum dos seus homens foram vistos novamente, e especula-se que eles decidiram permanecer na América, onde começaram a viver como parte de uma tribo nativa. Número 11. Sherida Hurd se tornou mais um exemplo de um desaparecimento inexplicável. Ela nasceu em julho de 1963 e cresceu em Paradise Valley, Arizona. Aos 28 anos, em 1991, ela morava no nordeste de Phoenix. Ela morava com o namorado na altura do número 6.400 da East Via Estrela, e ambos ganhavam a vida como podadores de árvores. Embora essa fachada parecesse sugerir uma vida feliz, estava longe disso.
algo sombrio pairava na casa. Segundo relatos, Sherry permanecia alegre, apesar do que vivia por dentro. Porém, aquela personalidade brilhante sairia de cena naquele ano quando algo estranho tomou conta do Vale do Paraíso. Em 29 de março, Sherry saiu de casa rumo ao Shopping Paradise Valley. Ela planejava comprar um maiô e pediu dinheiro ao namorado. Ele prontamente atendeu ao pedido e ela saiu, entrando na escuridão da noite às 20 horas. Nunca mais foi vista novamente. Só dias depois, após várias ligações não atendidas, a família de Sherry se preocupou e descobriu que ela não voltou para casa após ir ao shopping naquela noite fatídica. Os parentes começaram a buscá-la por conta própria após saberem que ela foi ao shopping. Eles foram ao estacionamento do local e encontraram o El Camino verde de Sherry abandonado. Ele foi deixado no estacionamento da Target. Logo, a família notou detalhes estranhos sobre a descoberta. O banco do motorista estava mais recuado do que Sherry costumava. Ela media 1,60 m, mas a posição indicava que alguém bem mais alto usou o banco. A carteira, bolsa e documentos da mulher desaparecida foram achados em sua casa na East Villa Estrela. Logo, as autoridades saberiam do sumiço de Sherry e interrogariam seu namorado. Ele falou sobre a ida repentina ao shopping para comprar um maiô, mas não explicou como a noite chegou a esse ponto. O traje de banho não era urgente e podia esperar até a manhã seguinte. Com a investigação da polícia, a escuridão que assombrava a casa seria revelada. Aconteceu que o casal tinha um histórico de desentendimentos domésticos, com o namorado frequentemente sendo visto como o causador. Os detetives rapidamente chegariam a uma conclusão e apontariam Matthew Itchalis como o principal suspeito do caso. As suspeitas aumentaram quando testemunhas revelaram algo perturbador. Supostamente, Itchalis havia se gabado para várias pessoas de ter cometido o crime perfeito. Ele teria dito que matou Sherry e a descartou em um triturador de madeira. Nenhuma evidência dessa alegação foi encontrada, e a polícia não conseguiu confirmar se ela realmente estava morta. Aparentemente, não havia nada que indicasse que esse fosse o caso. Um ano depois, Itchalis foi preso por dirigir sob influência de álcool, novamente em 1995, por agressão e violações relacionadas a entorpecentes, mais uma vez pelo mesmo motivo em 99 e em 2007. Pelos anos seguintes, o caso de Sherry Daugherty ficaria adormecido até um comunicado inesperado em março de 2016. A Qatar News alegou que a polícia de Phoenix poderia estar perto de fazer uma prisão no caso. Eles não deram detalhes adicionais, mas quase uma década depois, ainda não há ninguém que tenha sido acusado pelo desaparecimento. Número 10. Militares relataram ter visto luzes estranhas no céu por décadas, e o caso não resolvido do desaparecimento de 2 pilotos, Felix Moncla e Roberto Wilson, não é exceção. O incidente aconteceu na noite de 23 de novembro de 1953. Segundo relatos, numa noite de tempestade, membros do Comando de Defesa Aérea dos Estados Unidos, próximos à fronteira com o Canadá, ficaram desconfiados ao detectar uma aeronave em seus radares. A princípio, especulou-se que poderia ser uma aeronave canadense, mas, para ter certeza, um jato F-80 e 9C Scorpion foi enviado às pressas da base aérea de Kinross, nas proximidades, para investigar. A bordo estavam o primeiro-tenente Felix Moncla, que pilotava o avião, e o segundo-tenente Roberto Wilson, responsável por rastrear a aeronave pelo radar. Nos meses seguintes, as coisas ficaram muito estranhas no ar, e segundo ufólogos, esse foi um dos avistamentos militares de OVNIs mais estranhos já registrados. Acreditava-se que a aeronave seria fácil de localizar, mas não foi. Após a decolagem, Wilson teve dificuldade em rastrear o jato no radar porque ele mudava de curso constantemente. A equipe em solo foi informada e passou a orientar Moncla. Ele acelerou para 500 milhas por hora e eventualmente começou a se aproximar da aeronave não identificada, mas, nesse momento, já havia se passado meia hora.
A equipe em solo se surpreendeu com a manobrabilidade da outra aeronave e observou ansiosa enquanto o jato se aproximava do alvo. Eles instruíram Mangla a descer de 25.000 para 7.000 pés. E a cerca de 70 milhas da costa de Kiwi No Point, eles finalmente alcançaram o objeto desconhecido. Os militares que estavam operando o radar afirmaram que os 2 pontos na tela começaram a se aproximar. Mas então, o impensável aconteceu. O sinal de Mangla e Wilson sumiu de repente do radar, causando grande preocupação a todos. Poucos segundos depois, a segunda nave mudou de direção e seu ponto também sumiu sem explicação. Outras naves foram imediatamente enviadas para a área para ver o que aconteceu, mas nenhum sinal dos 2 homens foi encontrado. A Força Aérea dos Estados Unidos, a Guarda Costeira e a Força Aérea Canadense realizaram buscas, mas sem sucesso. Em relatório à mídia, os militares disseram que os 2 sinais no radar pareciam se fundir em certo momento. E então, o jato deles sumiu de repente, como se tivesse desaparecido no ar. Mas eles mudariam essa declaração logo depois e alegaram que um operador de radar havia interpretado mal o que viu e que Mangla e Wilson haviam interceptado com sucesso o objeto, que era um avião C-047 da Força Aérea Canadense. Afirmaram também que o avião voou cerca de 30 milhas fora da rota prevista, entrando em espaço aéreo restrito. Quando questionados sobre Wilson e Mangla, eles sugeriram que o piloto teve um ataque de vertigem e o avião caiu no lago superior enquanto voltavam à base após completar a missão. Os militares canadenses disseram que isso era invenção, pois não enviaram nenhum voo naquela noite. Além disso, a esposa de Mangla soube primeiro que ele caiu no lago e depois que seu avião explodiu no ar. Qualquer menção a essa missão foi removida dos registros militares e o incidente nunca foi explicado. Muitas pessoas acreditam que isso foi um encontro com uma nave extraterrestre, mas se esse for ou não o caso, provavelmente continuará desconhecido do público, já que não existem registros dessa missão. Número 9. Em 1990, Doreen Marfell, de 34 anos de Johnston, Rhode Island, largou o emprego para se concentrar em seu casamento com Stephen, que suspeitava que ela estivesse tendo um caso. Doreen desapareceu em 29 de março, no dia em que não ligou para a mãe. Stephen disse que visitou Doreen em um intervalo de almoço longo de 1 hora naquele dia. Quando ele chegou às 16 horas, ela já tinha saído. Ele esperou 2 dias, até 31 de março, para relatar o desaparecimento dela. Stephen afirmou que uma mala, roupas e $600 haviam sumido, sugerindo que ela saiu voluntariamente. A polícia notou que o carro dela, os gatos, bobs de cabelo, escova de dentes e nenhum dinheiro havia sido retirado da conta conjunta do casal. Os investigadores duvidavam que ela tivesse saído sozinha e focaram em Stephen, que contratou um detetive por suspeitar de vários casos dela, mas não mostrou provas. O caso ficou parado até 2 meses depois, quando 2 bilhetes datilografados apareceram. Um deles sugeriu que Stephen estava envolvido e que o corpo dela estava em um lago de Providence, mas buscas lá não encontraram nada. O segundo bilhete acusava Doreen de traição, mencionando supostos parceiros. As 2 cartas foram rastreadas até uma máquina de escrever na casa da mãe de Stephen, mas ele se recusou a cooperar e contratou um advogado. Depois disso, o caso esfriou. Stephen faleceu 9 anos depois, sem oferecer nenhum desfecho. Ele nunca foi acusado e o desaparecimento de Doreen Marfell continua sem solução até hoje. Número 8. Sempre é desconcertante quando se encontra evidências de que alguém que se presume estar falecido, na verdade está vivo em algum lugar, sem o conhecimento de seus amigos e familiares. Apesar de não haver comprovação definitiva de que Herschel Greenspan sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, uma foto sugere que isso ocorreu. Greenspan, natural de Hannover, Alemanha, nunca foi oficialmente cidadão alemão devido à Lei de Cidadania de 1913, que exigia que ambos os pais tivessem nascido na Alemanha para que a criança obtivesse cidadania. Ele e sua família se tornaram cidadãos da Polônia após a Primeira Guerra Mundial.
enquanto morava em Hanover, anunciaram que todos os judeus poloneses na Alemanha seriam presos, incluindo a família de Grunspan entre as 12.000 detidas. Seus bens e terras foram confiscados, e eles tiveram que retornar à Polônia de trem. Ao chegarem à fronteira, caminharam 3 quilômetros até a cidade, mas foram barrados e tiveram que ficar na fronteira, recebendo ajuda da Cruz Vermelha. As condições eram péssimas e muitos adoeceram. Greenspan não suportava mais esse tratamento e criou um plano nefasto. Após conseguir dinheiro, comprou uma arma e foi até a embaixada alemã em Paris. Ele pediu para falar com o funcionário da embaixada, dizendo ser espião, com informações importantes. Ele disse que só entregaria as informações ao embaixador chamado de Sua Excelência, mas precisou falar com Ernst von Rath, um funcionário subalterno. Ele foi levado ao escritório de von Rath, onde pediram que discutisse as informações, mas Greenspan sacou a arma e atirou. Ele foi preso na hora e confessou o crime por completo. Greenspan virou celebridade por suas ações impulsivas e deu várias entrevistas enquanto estava preso na prisão de Fresnes, em Paris. A promotoria tentou enviá-lo de volta à Alemanha para julgamento, mas o governo francês recusou. Ele foi transferido para Burgas, mas durante o transporte, ele e alguns outros prisioneiros foram atacados por aviões alemães. Alguns dos prisioneiros conseguiram escapar durante o caos que se seguiu, e presumiu-se que Greenspan havia se juntado a eles, já que ele não estava entre aqueles que chegaram a Burgas. Se soubesse disso, provavelmente teria fugido, mas caminhou até Burgas e se entregou à polícia, explicando que foi deixado para trás quando os outros prisioneiros foram reunidos após o ataque. Ele foi preso em Toulouse, mas os alemães ainda o procuravam. Como a França já havia se rendido, eles exigiram que Greenspan fosse entregue, mesmo tendo tido a cidadania alemã negada. O governo francês não se opôs a essa exigência e Greenspan foi preso na Prince Albrecht Straße. Ele foi transferido para Magdeburg, mas seu destino depois disso é desconhecido. Alguns acham que ele morreu sob custódia, enquanto outros especulam que sobreviveu à guerra e foi para Paris. Essa teoria foi reforçada em 1946, com o surgimento de uma foto que mostrava um homem que, segundo muitos, era Greenspan. A foto foi tirada na Alemanha e, embora nunca confirmado ser Greenspan, muitos acreditam que ele viveu por muitos anos sem ser detectado pelas autoridades alemãs. Número 7. Onde está Sweet Jimmy? Essa pergunta tem dominado o mundo do boxe desde 2003, quando a atenção do público foi chamada para o fato de que ninguém via Jim Robinson, um dos primeiros adversários profissionais de Muhammad Ali há vários anos. Em fevereiro de 1961, ele apareceu no ringue de boxe em Miami, Flórida, carregando uma velha bolsa do exército cheia de equipamentos. O jovem não deveria enfrentar Muhammad Ali, sendo apenas um substituto de última hora para o boxeador original. Ele ainda não sabia, mas Robinson logo ficaria famoso por perder em 94 segundos para o futuro tricampeão mundial dos pesos pesados. Ele sofreu os golpes do aspirante a boxeador e perdeu a luta por nocaute. Ali começou a subir no ranking, tornando-se o grande boxeador que conhecemos. Mas e quanto a Jimmy? Jim Robinson aparentemente sumiu de vista depois disso, recuando para as sombras, e só foi notado mais de 40 anos depois. O colecionador de autógrafos Steven Singer descobriu que o boxeador era um homem desaparecido. Singer estava colecionando assinaturas de todos os 50 adversários de Ali, quando, em 2003, percebeu que estava faltando uma. As 35 primeiras foram fáceis de obter. Algumas demoraram, mas ele conseguiu todas. Todas, exceto uma. Depois de conversar com jornalistas, repórteres, historiadores do boxe e até contar com a ajuda do antigo treinador de Ali, Angelo Dundee, logo descobriram que ninguém sabia onde Jim Johnson estava ou onde ele tinha ido parar. Assim, de repente, o mundo pareceu implodir. Onde estava o adversário de Muhammad Ali? Parecia que Doce Jimmy nem sequer existia até o exato momento em que perceberam que ele estava desaparecido. Os entusiastas investigavam o caso, vasculhando registros e fazendo perguntas sem resposta.
Nos 6 anos seguintes, o hobby de colecionar autógrafos de Singer virou uma das maiores caçadas humanas por alguém cuja ausência ninguém notara. No entanto, esses 6 anos foram infrutíferos. Nem Singer nem quem o ajudou conseguiu avançar no caso. Ele falou com conhecidos antigos que só tinham hipóteses a oferecer. Sugeriram que Jim poderia estar em situação de rua ou viajando pelo mundo, aproveitando a vida em algum país pitoresco. Se fosse qualquer uma dessas teorias, a notícia de que as pessoas o procuravam nunca chegaria aos ouvidos de Jim e nenhum membro da família apareceria para finalmente responder às perguntas que permaneciam. Muitas pessoas se lembram de ter visto Jim, mas ninguém parece se recordar da última vez. Hoje, ninguém sabe o que aconteceu com o oponente desaparecido de Muhammad Ali. Número 6. O caso intrigante de Sir Charles Kingsford Smith remonta a 1935, e como ele nunca foi encontrado, seu caso continua sendo um mistério australiano não resolvido. Smith ficou bastante famoso durante sua vida, já que era visto como um aviador experiente que exalava muito charme. Sua carreira foi marcada por muitos feitos que ninguém havia realizado antes, como voar por toda a Austrália em um voo sem paradas, voar da Austrália para uma Nova Zelândia, depois da Austrália para Londres e completar a primeira travessia do Oceano Pacífico, no sentido leste. Todos esses feitos são notáveis por si só, mas eles são ofuscados pelos acontecimentos que ocorreram em 1935. Tudo começou em 7 de novembro daquele ano, quando Smith decidiu voar de Londres de volta para a Austrália. Nessa época, Smith, ou Smith, como era conhecido pelos amigos, tinha 38 anos e decidiu compartilhar o voo com Tommy Petherbridge. E naquela noite, enquanto o sol se punha, a dupla decolou em um avião monomotor chamado Lady Southern Cross. Eles reabasteceram em Allahabad, Índia, e seguiram para Singapura. Eles foram vistos no ar por outro piloto, Jimmy Melrose, que relatou imediatamente o avistamento, animado por ter encontrado a dupla famosa. Acredita-se que Melrose foi a última a ver Smith e Petherbridge antes do desaparecimento deles. Após quase perder a vida sobrevoando Bondi Beach quando jovem, Smith desenvolveu aquafobia. Isso significava que sempre que ele sobrevoava a água, ele ficava propenso a ataques de pânico. Ainda não se sabe se isso teve algo a ver com seu desaparecimento, mas parece improvável, pois havia um copiloto que poderia assumir o controle do avião a qualquer momento. A dupla não chegou ao destino e surgiram diversas teorias sobre o que teria ocorrido com eles. A maioria das pessoas presumiu que o avião deles havia caído em árvores altas na ilha Ai, em Myanmar, e com boa razão. Como o mapa de Smith não tinha a ilha, ele pode ter esquecido que ela estava em seu caminho. Uma das pernas do trem de pouso do avião foi achada na ilha cerca de 18 meses após o desaparecimento da dupla. 3 meses após o desaparecimento, outro aviador viu várias árvores altas quebradas ao meio na ilha, mas, como não foram encontrados outros destroços, não foi possível saber se isso foi causado pela queda do avião de Smith. Alguns acham que o trem de pouso foi levado até a ilha pelas águas e que o avião de Smith caiu bem mais ao sul. Desde então, várias pessoas, incluindo o historiador Ian Mackenzie, procuraram por mais pistas na ilha, mas sem sucesso. Como nada mais foi achado, os desaparecimentos de Smith e Petherbridge nunca foram resolvidos e os acontecimentos daquela noite talvez nunca sejam revelados. Número 5. Era tempo de recordes. Pessoas realizavam grandes feitos, como ser as primeiras a dar a volta ao mundo de barco, fazer viagens transatlânticas e ficar presas no gelo em expedições a pé. Frank Lentz também queria seu nome nos livros de recordes por uma façanha incomum: ser o primeiro a dar a volta ao mundo de bicicleta. Em vez disso, ele se destacaria por outro motivo. Frank era da Pensilvânia e era um ciclista respeitado na comunidade. Alguns achavam que a jornada que ele pretendia fazer era loucura, enquanto outros o aplaudiram quando ele partiu. O ciclista largou o emprego de contador e marcou sua partida para o dia 25 de maio de 1892.
Ele montou na bicicleta em Pittsburgh, fazendo os preparativos finais para a jornada de 2 anos, uma aventura da qual nunca retornaria. A rota de Frank o faria viajar pela América do Norte por meses antes de cruzar o oceano para a Ásia, onde continuaria a jornada de 20.000 milhas de bicicleta. Do Japão, ele seguiu para a China, depois Birmânia, Índia e Pérsia. Nessa época já era 1894. Ao deixar a Pérsia, Frank se preparou para a etapa final pela Europa. Era maio quando ele chegou a Tabriz, no Irã, com o próximo destino a 450 quilômetros de distância. Ele deveria chegar a Erzurum, na Turquia, mas nunca chegou. Em vez disso, Frank se transformou em um mistério duradouro, o que lhe rendeu o apelido de O Ciclista Perdido. Acredita-se que ele desapareceu misteriosamente em algum lugar remoto do Rio Turco, mas ninguém saberia disso ainda. Só no final do verão que familiares e amigos começaram a ficar preocupados. Eles não tinham notícias de Frank há tempos e não parecia que ele voltaria. Não havia muito que eles pudessem fazer. Sabiam pouco sobre seu trajeto e não conseguiam chegar ao último local conhecido. Outro ciclista, William, no entanto, vinha acompanhando o esforço de certa forma. Ele decidiu viajar para Erzurum para ver se Frank havia chegado lá. William havia recebido informações de que o homem que ele procurava havia passado por uma vila quando provavelmente se encontrou em meio a um conflito crescente. Infelizmente, ele escolheu o momento errado para atravessar o Irã, pois os massacres armênios estavam em andamento. O Império Otomano já havia sido responsável por várias milhares de mortes de americanos. Frank pode ter sido pego no fogo cruzado sem que amigos e familiares soubessem. Também foi sugerido que o homem pode ter sido vítima de um crime mais intencional, talvez tendo encontrado pessoas perigosas durante sua jornada. Apesar das informações, William, especialistas e investigadores não conseguiram determinar se Frank teve um fim trágico ou se estava simplesmente perdido. Número 4. Inicialmente, acreditava-se que a lista dos reis sumérios incluía apenas figuras e seres da mitologia suméria. Mas descobertas feitas graças à análise de DNA podem provar o contrário, trazendo ainda mais mistério para essa descoberta estranha. O primeiro nome da lista remonta a 226 mil anos atrás, o que pode parecer estranho, já que os historiadores não acreditam que civilizações existiam naquela época. Acredita-se que a civilização suméria só começou em 5400 a.C. e que terminou 600 anos depois. Por isso, a lista dos reis começar centenas de milhares de anos antes deixou historiadores confusos. O que segue é uma lista de nomes de reis que governaram a Suméria até 1817 a.C. Os nomes estão escritos em sumério, como era de se esperar, e estão gravados em tabuletas de argila que foram encontradas na antiga Mesopotâmia, que hoje é conhecida como sul do Iraque. A lista foi encontrada durante várias escavações nessa região ao longo do século XX, e o primeiro fragmento foi descoberto pelo estudioso germano-americano Hermann Hilprecht. Ele fez essa descoberta no final dos anos 1800 e depois de muita pesquisa publicou suas conclusões em 1906. Em 1911, Jean Vincent Scheele descobriu mais fragmentos e ao longo dos anos, 18 fragmentos foram recuperados do subsolo. Ela também relata uma grande enchente, muito semelhante à descrita na Bíblia, que ocorreu naquela região há milhares de anos. Mas ainda não se sabe se esse é um relato fictício ou histórico. O que torna a lista dos reis sumérios tão estranha é o fato de que alguns dos reis mencionados antes dessa grande enchente teriam governado por milhares de anos, o que, é claro, deveria ser impossível. 8 dos reis mencionados governaram por um total de 341.200 anos, o que levou algumas pessoas a sugerirem que a lista é fictícia ou que está relatando mitologia da época. O rei Emu Luana está listado como tendo governado por 43.200 anos, e o rei Kali Kaliluga está listado como governante por 432 mil anos.
Isso alimentou ainda mais a teoria da mitologia, já que o número 432 é frequentemente usado no misticismo ao longo da história. Também é significativo para os vikings, maias e antigos gregos. Mas alguns têm explicações mais lógicas. Alguns historiadores creem que esses números estão codificados em uma fórmula com o sistema matemático sumério de base 60. Aplicando isso à lista, os períodos de governo dos reis antediluvianos ficam mais plausíveis. Mas quando é aplicado aos reis pós-diluvianos, o sistema falha. De acordo com a lista, uma vez que as águas do dilúvio recuaram, a realeza suméria desceu dos céus para uma nova cidade chamada Kish. Alguns dos reis mencionados após esse período são Nangish-Nungish-Lishma, que governou por 670 anos, e Zuka-Kip, que foi rei por 900 anos. Alguns historiadores compararam esses longos reinados aos reis bíblicos, que também viveram centenas de anos. Alguns sugeriram que a lista tem ligação com esses reis, mas isso não foi comprovado. No total, os reis após o dilúvio governaram por 24.510 anos, 3 meses e 3,5 dias. A realeza então se move para Uruk e várias outras áreas no atual Iraque. À medida que as datas na lista continuam, o reinado de cada rei vai ficando mais curto, exceto por mais alguns que são listados como governando por séculos. Por muito tempo, acreditou-se que os sumérios criaram a primeira civilização humana. Mas, graças a testes de DNA realizados em uma amostra enviada por um homem chamado Alberto Perry, foi informado a ele que seu DNA poderia ser rastreado até um ancestral que viveu há cerca de 338 mil anos, o que antes parecia impossível e muitos ainda consideram assim. Por isso, muitas pessoas continuam insistindo que os reis dessa lista realmente podem ter vivido por milhares de anos, mas, por enquanto, isso está sendo visto com certa desconfiança até que mais informações possam ser descobertas. Número 3. Nem todo mundo teve tanta sorte quanto Myrtle, que encontrou um grande amor em sua comunidade. Susan Hope com certeza não teve. Na década de 1970, a mãe de 3 filhos começou um divórcio difícil e cansativo com seu marido, Raymond. Ela descobriu um segredo sombrio dele envolvendo a babá deles. Para piorar, Susan, que gostava de ser chamada de Sue, sofreu um acidente de carro quase fatal após sair da estrada. Para piorar, a casa de Sue também seria consumida por um incêndio misterioso. Em 1979, ela já estava exausta por todos os infortúnios que a vida lhe ofereceu, mas seu azar não terminaria aí. Com a esperança de melhorar, Sue foi morar com um novo namorado após conseguir um bom apartamento. Esse namorado era militar e sempre transferido para outros lugares. Mesmo escrevendo todos os dias, ainda não bastava. Em fevereiro daquele ano, ela descobriu que falsificaram cheques em sua conta bancária. Supostamente, ela afirmou saber quem estava por trás disso, mas nunca esclareceu quem era essa pessoa. Sue disse que os confrontaria, mas não sabemos se isso ocorreu, pois logo depois ela desapareceu misteriosamente. Em 12 de fevereiro, as crianças chegaram em casa e acharam um bilhete da mãe pedindo que, caso ela não estivesse lá, fossem até a casa de um vizinho. As crianças preferiram ficar, observando a porta, à espera dela. De forma angustiante, sua mãe nunca mais passaria pela porta, mas Raymond, sim. Naquela noite, ele foi à casa para pagar a pensão alimentícia, mas encontrou as crianças sozinhas e sugeriu que tinham sido abandonadas por quem mais as amava. Com a notícia do desaparecimento de Sue, vários detalhes logo surgiram. Os investigadores notaram que a mulher saiu sem roupas extras, o que é estranho para quem teria abandonado os filhos. Uma vizinha mais tarde ofereceu o próximo detalhe crucial, sugerindo que tinha visto Sue entrar em um veículo azul descrito como uma caminhonete com capota ou uma van. Eram 8h30 daquela manhã, quando a mulher supostamente entrou no carro com um motorista desconhecido, marcando a última vez que alguém a veria com vida. A mãe de 29 anos sumiu em Bantry, Virgínia Ocidental, sem pistas sobre seu paradeiro.
Os anos se arrastariam antes que o nome de Sue voltasse a aparecer na mídia, mas isso não trouxe nenhum suspiro de alívio. Alegou-se que restos humanos foram encontrados na base de um penhasco em Kanawha Falls em 2016. A esperança dos investigadores foi renovada ao acreditarem ter uma nova pista em um caso de décadas. Mas, após a análise forense, foi constatado que os restos pertenciam a 6 pessoas diferentes e nenhuma delas era Sue. Já se passaram 46 anos desde que Sue Rupp desapareceu em circunstâncias incomuns e sombrias. Nenhum progresso foi feito em seu caso e ele continua sem solução. Número 2. Um sítio arqueológico em Malta deixou os pesquisadores intrigados, pois eles não conseguiram descobrir quem criou esse local ou para que ele era usado pelas pessoas que viviam na região há milhares de anos. O local em questão é chamado de Hipogeu de Hal Safliet e está situado próximo ao grande porto de Valletta, em Malta. A descoberta foi notável, pois ninguém sabia de sua existência até que foi encontrada por acaso. Em 1902, um pedreiro foi encarregado de construir casas na área, e ele estava no processo de colocar as fundações desses edifícios. Enquanto cavava o chão, ele acidentalmente quebrou o teto do hipogeu da casa Atolion, mas não fazia ideia que ele acabara de fazer uma importante descoberta histórica. Durante a inspeção, constatou-se que boa parte do andar superior do edifício já havia sido destruída pelas obras em andamento. Mas nem tudo estava perdido, pois logo soube-se que os níveis inferiores estavam intactos. As escavações começaram imediatamente e em 1903 o local tornou-se propriedade de um membro do público. E, pelos 8 anos seguintes, os arqueólogos descobriram o máximo possível do complexo e foi constatado que ele foi construído com 3 níveis distintos. Os historiadores não sabiam o que pensar da estrutura, pois parecia um labirinto levando a várias salas. Também acharam corredores e nichos no complexo, mas não sabiam para que serviam essas salas. Todo o labirinto havia sido meticulosamente esculpido em calcário, e parte do trabalho realizado foi considerado de qualidade superior. Parte da alvenaria era muito precisa, e não sabemos como isso foi feito com ferramentas primitivas há milhares de anos. Com o avanço das escavações, várias fossas circulares foram achadas em áreas abertas, sugerindo o uso em cerimônias de adoração. No entanto, pela construção incomum do hipogeu da casa Atolion, alguns levantam outras teorias sobre seu propósito. Alguns historiadores creem que esse método de construção foi escolhido para melhorar a acústica do complexo, pois as câmaras parecem ajustadas para certas frequências. Se for esse o caso, o hipogeu da Casa Saflian pode ser uma das estruturas mais antigas já criadas, com o objetivo de aprimorar o som de instrumentos musicais. Apesar da estrutura ser misteriosa, algumas das relíquias encontradas lá também são bizarras. Entre elas está uma estatueta que recebeu o nome de a Dama Adormecida. Acredita-se que ela represente a Mãe Natureza ou, na opinião de alguns estudiosos, seja uma representação do fim da vida. Este sítio, que data de entre 4.000 e 2.500 a.C., merece muito mais estudos e as escavações provavelmente continuarão por muito tempo. Com sorte, as pesquisas revelarão mais sobre esse povo misterioso e a maneira como viviam naquela época. Em primeiro lugar, Myrtle Polk tem sido um pilar da comunidade de Dallas. Por mais de 40 anos, ela lecionou nas escolas do ISD, e por pouco mais de 30 anos, Myrtle Polk era uma membro devota da igreja local. Myrtle foi casada com o mesmo homem por 58 anos, tendo se casado aos 30 anos. Infelizmente, o marido dela faleceu em 2010, deixando sua esposa amorosa praticamente sozinha. Embora estivesse morando sozinha, Myrtle encontrou companhia na comunidade da qual cuidava há vários anos. Agora era a vez deles cuidarem dela. Aos 88 anos, Dona Myrtle começou a mostrar sinais de demência no início de 2024, permanecendo funcional, porém recebendo bastante ajuda. A família dela não percebeu nada particularmente fora do comum naquele ano, mas fora do comum logo se tornaria.
Em 8 de junho daquele ano, Myrtle sentou-se na varanda de casa, de onde via o jardim da frente, na altura do número 1100 da Indian Creek Trail, em Dallas, Texas. Ela havia mandado fazer alguns serviços no jardim naquele dia e parecia admirar o novo visual, enquanto sua filha observava sua felicidade de longe, algo que logo seria envolto em escuridão. Por volta das 21 horas, a mulher falou com uma amiga por telefone. Ela disse à amiga que estava ocupada preparando as roupas para ir à igreja no dia seguinte, à qual nunca compareceria. Aquela admiração distante e aquela ligação amigável seriam a última vez que alguém veria ou teria notícias de Myrtle. Ela desapareceu em algum momento entre as 21 horas daquela noite e a manhã seguinte. Sentado nos bancos da animada Igreja Batista Singing Hills, estava o filho dela, que ficou imediatamente preocupado com a ausência da mãe. Após investigar, ele viu que ela também não estava em casa e imediatamente registrou seu desaparecimento. No dia 10 de junho, um Silver Alert foi emitido para a mulher agora desaparecida, e as autoridades correram para investigar. Os esforços iniciais revelaram que o Lexus ES 330 preto de 2004 de Myrtle também estava desaparecido. A ausência do carro levou à sugestão de que Myrtle havia saído de casa dirigindo naquele dia com a intenção de ir à igreja, mas acabou se perdendo ou enfrentando algum problema no caminho. Mesmo após buscas e investigações extensas, as autoridades não avançaram naquele ano. Não havia pistas, nem avistamentos, nem informações chegando. Myrtle havia desaparecido. Um tempo significativo se passaria antes que o próximo avanço finalmente acontecesse. A essa altura, muitos já haviam esquecido da mulher desaparecida, exceto familiares e amigos, cujo sofrimento pela ausência inesperada continuava. Foi no dia 4 de novembro de 2025 que o carro de Myrtle finalmente seria encontrado, mas sua posição não era nada promissora. Ele estava submerso no riacho 5 Mile, perto da trilha Wagon Wheel e da South Lancaster Road. Ele estava a mais de 100 jardas da estrada mais próxima. Acreditando que Myrtle provavelmente estava dentro, começaram logo a retirar o veículo do riacho. Ao fazer isso, o mistério só se aprofundaria. Myrtle não estava no veículo recuperado. Não havia sinal dela na área ou nos arredores. Parecia que ela havia saído do veículo antes dele cair na água. Subsequentemente, mais buscas começaram, incluindo com a ajuda de voluntários e unidades caninas. Nenhuma outra pista foi encontrada, mantendo o sumiço de Myrtle um mistério. Obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo.